você e o André. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado. Bem-vindo, Lucas, André, a IP sempre parceira aqui, e então agora passam a fazer parte aqui do quadro dos membros da CTNA. Muito bom, superamos aqui os nossos informes, já resolvemos o item 4 da aprovação do novo membro, a IP, e na sequência agora acho que eu convido o Tony, da agência PCJ, né, a Tainá até trouxe alguns tópicos aí da questão do custeio da agência, e aí passo para o Tony, então, acho que também tem algumas considerações complementares a essa questão de custeio e participação dos membros nas reuniões e eventos. Tony, bom dia, fique à vontade. Oi, Alexandre, bom dia a todos. Eu sou o Tony Segato, para quem não me conhece, eu sou coordenador financeiro aqui da agência PCJ, e é onde consta aí todo o pessoal que cuida do custeio, tá? Então a Tainá já deu um spoiler aí, né, Tainá? Nem sabia que ia fazer isso, mas já falou algumas regrinhas aí que a gente vai apresentar um pouco mais aprofundado nos slides. E eu peço então para o pessoal da Secretaria Executiva colocar a apresentação no ar, para a gente poder passar. É rapidinho, são poucos slides, é mais as regras principais. E a gente está fazendo esse trabalho porque a gente fez até antes da pandemia, né? Teve um razoável resultado, vamos falar assim, já vou explicar por quê. E o Ivens decidiu, junto ao Denis, aí, o pessoal da Secretaria Executiva, da gente fazer essas apresentações, pelo menos em uma das reuniões de cada uma das 12 câmaras técnicas, para o pessoal ficar mais por dentro, né, das deliberações que regem as regras principais aí, do pagamento de diárias, quem tem direito, quem não tem, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, começa a apresentação citando todas as deliberações, né, dos comitês que regem, né, as principais regras. Por exemplo, a 282, que é a primeira deliberação, feita em 2017, com as regras gerais para pagamento de despesas diárias, né? E a 304, que veio complementando essas regras. Depois teve a deliberação dos comitês 442, que fez algumas alterações, um melhoramento aí nos requerimentos, tanto de solicitação de diárias, quanto do relatório de viagem, que são documentos aí oficiais, que devem ser entregues, né, por todos os membros, que solicitam diárias através do e-mail do custeio, que é a nossa comunicação oficial. E depois, agora, diante de um ofício, né, circular da ANA, que é o número 9 de 2024, como a gente segue as regras aí, valores para pagamento de diárias dentro das regras do governo federal, a ANA mandou esse ofício para a gente no dia 9 de janeiro de 2024, falando que os valores do anexo 1, né, da deliberação foram alterados. Então, aumentou um pouquinho o valor, tanto da diária integral quanto da meia diária que a gente paga aí para os senhores participarem das reuniões. Tá? Todo esse material fica disponível no site dos comitês, né, o link está aqui embaixo do slide, do primeiro slide. E já em sequência, por favor, se vocês puderem passar, no segundo slide, a gente pegou a tela inicial do site dos comitês para os senhores saberem onde que está essa parte aí que fala do custeio aos membros, tá? Que é esse item dentro do menu documentos, custeio aos membros do PCJ. Pode passar, por favor. Constam aqui, então, todas as deliberações que eu citei, inclusive os dois formulários, né? Que é o de solicitação de diária e o relatório de viagem. Tá? Então, qualquer dúvida também, a gente fica à disposição, né? A equipe do custeio aí, Secretaria Executiva, fica à disposição. Os contatos vão estar no último slide. Pode passar, por favor. Bom, e começando aqui a falar das diárias, né, a gente tem que falar que as diárias são pagas com recurso da cobrança federal, né, conforme anexo 1 da última deliberação que saiu, a de referêndum. Aqui está errado, é a 465 de 24, tá? E seria esse anexo logo abaixo, que é dividido em diária integral, quando há pernoite, né, que vai ter hospedagem no local do evento, e meia diária. E foi remodelado aqui o quadrinho, citando as principais capitais, que seria Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, que são as reconhecidas como custo de vida um pouco mais elevado, então o valor é um pouco maior, e as demais capitais de estados. E depois os demais municípios, né, que em dia de regra são as diárias mais pagas, porque as reuniões acontecem aqui na região das bacias.
Pode passar, por favor. Então, falando-se das regras principais, a gente trouxe, não todas, né, que está nas deliberações aí 282 e 304, mas as principais. Então, a concessão de diárias é sempre para pagamento de despesas com alimentação, locomoção urbana no local do evento, tipo Uber, né, táxi, e também para hospedagem, no caso de diária inteira. A diária integral, conforme eu falei, quando ocorrer pernoite, tá? E meia diária, quando não ocorrer pernoite, que a pessoa vai e volta no mesmo dia. Quando ocorrer a questão de hospedagem, antigamente, quando não era esquema de diárias e sim ressarcimento, a questão da hospedagem, a contratação era feita aqui pelo administrativo da agência. Mas faz alguns anos já que a gente já mudou para esse sistema de pagamento de diária, e aí, no caso, a hospedagem não é mais por conta da agência, e sim do solicitante. Ele já recebe um valor destinado à hospedagem dentro da diária integral. E quando houver uma ou mais reuniões no mesmo dia, a pessoa não pode pedir duas solicitações de diária, ela tem que pedir uma só. Tá? Passar para o próximo, por favor. Quando que serão realizados os pagamentos de diárias? Né? Nas seguintes situações: participação em reuniões ordinárias e extraordinárias das câmaras técnicas, GTs e demais instâncias aí dos comitês PCJ, e participação em reuniões externas, eventos externos, né, em outras regiões do país, que seja por indicação dos membros dos comitês ou com anuência do secretário executivo. Sempre, lógico, assim como fala logo abaixo, tem que ter anuência também da diretoria da agência. Por quê? Porque até o último item fala, tem que ter previsão orçamentária em rubrica específica do PAP, viabilizando essa participação. E, geralmente, quando acontece de participantes irem para eventos externos, o valor é mais alto, e aí sim que a gente precisa dessa aprovação, para a gente fazer o estudo aqui dentro do orçamento do ano, e ver se cabe, e até porque a gente tem também a planilha de controle orçamentário de cada Câmara Técnica, e ver se, né, diante da situação ali, o valor que o membro vai precisar, e se não está estourando essa rubrica específica. Tá? Pode passar para o próximo. Bom, acho que a Tainá já falou lá nos slides iniciais, né, dos informes, mas para solicitação da diária, os membros precisam avisar o financeiro, mandar pelo e-mail do custeio a solicitação de diária, num prazo de até 5 dias antes da reunião. Tá? E dentro dos documentos que devem ser enviados é sempre a solicitação de diária, é um formulário de 1 página, no final da apresentação eu vou mostrar o anexo, e junto sempre do e-mail de convocação, ou pauta da reunião, algum documento que comprove oficialmente que aquele membro foi convidado para aquele evento. Tá? Quando ocorrer de esticar aí o período em sábado, domingo ou feriado, tem que apresentar uma justificativa fundamental que vai para aprovação tanto do secretário executivo quanto da diretoria também. Tá? Principalmente se precisar de mais recurso e tudo mais. Quando for reuniões plenárias, a gente pede que envie para a gente um pouco com mais antecedência, até 8 dias antes. Esses prazos a gente pensou em colocar 5 dias e 8 dias, porque o financeiro não é só receber os documentos e simplesmente colocar na programação de pagamento. A gente, aqui na coordenação financeira, tem uma série de sistemas que precisam ser alimentados, a gente precisa ver se tem rubrica orçamentária. Então, assim, a gente tem que se programar com antecedência para poder colocar esses pagamentos de diária dentro dos movimentos financeiros aqui da PCJ. Tá? Último item, serão de inteira responsabilidade do membro solicitante, inclusive financeiramente, eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento. Isso é quando, assim, você colocou lá datas e horários determinados na sua solicitação diária, mas por algum motivo vai haver mudança e tudo mais, e a diária já foi paga. Isso a gente pede para que seja comunicado oficialmente também pelo e-mail do custeio, né, que haverão mudanças para que a gente possa tomar as providências cabíveis e mandar, lógico, para aprovação aqui também do secretário executivo e dos diretores, tá? Principalmente se houver mais pagamento de recursos, pagamento complementar, no caso, para aquele membro.
Pode passar, por favor. Tem alguns casos que as pessoas pedem, solicitam, né, o pagamento de diária, mas vão até o local de ônibus, por exemplo. E aí é só para avisar vocês que dentro das regras tem uma regra específica que vocês podem entrar em contato pelo e-mail do custeio e solicitar esse ressarcimento das passagens de ônibus, tá? E aí é só falar com a gente, aí tem um formulário pré-determinado que não está ali no site dos comitês, mas a gente manda para vocês preenchem, coloca junto ali o relatório de viagem, relatando tudo que aconteceu no evento, mais as passagens, e a gente coloca aqui no nosso movimento financeiro e faz o ressarcimento desses valores para vocês também. Uma regra importante aqui, isso aqui é até regra colocada aí nas deliberações a pedido da auditoria da Agência Nacional de Águas, que se o membro possuir residência fixa na mesma localidade do evento, ele não pode, de maneira alguma, solicitar diária para participar da reunião, tá? Entendimento da auditoria. E também, se caso a entidade representativa ao qual o membro faz parte, né, que cedeu esse membro para participação nos comitês, nas câmaras técnicas, ela tiver uma política de fazer reembolso de despesas e ele optar por essa política da própria empresa, né, da própria entidade, ele também não pode pedir diárias para a gente aqui na Agência das Bacias PCJ. Tá? Uma outra regra é a questão do relatório de viagem, que é um dos formulários que precisa ser preenchido. Então, o membro que foi por evento, recebeu o pagamento da diária, assim que ele volta, o prazo começa a contar a partir do dia seguinte. Pode voltar um pouquinho, por favor. Que é a entrega do relatório de viagem. Tem até 10 dias após o evento para entregar o relatório de viagem, e a gente sempre pede que entregue também algum documento que comprove a participação naquele evento, né? Tipo, o cartão de embarque, passagem terrestre, fotos, certificado de participação em algum curso, evento, crachá. Pode ser foto, digitalizado, lógico, junto do relatório. E isso também a gente teve que colocar nas regras, porque é um pedido da auditoria. Tá? Pode passar, por favor. Aí, no caso, quando o membro já pediu a solicitação de diária, mas ainda não entregou o relatório de viagem, ele não pode simplesmente soltar outra solicitação de diária aqui para o custeio. Tá? Tem uma planilha que a gente preenche, né, com todas essas solicitações que os senhores fazem, inclusive também dos funcionários aqui da PCJ, e a gente tem que controlar os prazos, porque a gente já foi cobrado em anos anteriores dessa questão da entrega do relatório de viagem, e a auditoria falou que a gente tem que fazer uso dessa questão aí da suspensão de um novo pagamento, caso o relatório e os demais documentos comprobatórios aí da participação do membro no relatório não sejam entregues. Então, a gente tem uma rotina aqui também, pessoal do custeio, de fazer a cobrança desses documentos, e a gente faz todo o acompanhamento desses prazos de entrega. E também, próxima regrinha aí, ressarcimento das diárias concedidas. Tem alguns casos em que o membro recebeu, né, o pagamento da diária, mas por algum motivo ele precisa devolver para a gente, porque em caso de reunião cancelada, ele não sabia, né, entrou no movimento financeiro, foi pago, mas ele não vai utilizar, então ele tem que devolver. Né? Tudo isso a gente tem que juntar, fazer um memorando de justificativa e deixar sempre à disposição para a auditoria. Tá? Quando houver desistência da participação, por algum motivo pessoal ou de trabalho não puder participar, quando houver participação menor do que foi colocado no evento, no formulário, né? Colocou lá que ia durar 4 dias o evento, mas durou 2, aí o valor proporcional tem que ser devolvido também. E quando, por algum motivo, estourar o prazo lá dos 10 dias e não entregar de jeito nenhum relatório, a gente é obrigado também a solicitar que devolva o dinheiro. Tá? No caso, a devolução tem que ser feita por uma conta específica, né, que é a conta corrente, onde a gente faz todos os desembolsos da cobrança federal, de todo o dinheiro que é utilizado, né, da federal. Isso a gente passa também, quando for o caso, pelo e-mail do custeio, né, para a pessoa saber, ter os dados bancários e fazer a devolução. E qualquer outro caso que fuja das regras, tem que ser comunicado também pelo custeio, para que a gente leve aí ao conhecimento dos diretores, né, do Sérgio, Ivens, Patrícia,
em conjunto com a Secretaria Executiva dos comitês, para poder ser tomada a decisão se vai exceder ou não o pagamento da diária, ou casos excepcionais. Tá? Pode passar, por favor. Bom, como eu venho comentando aqui ao longo da apresentação, está aí o nosso e-mail, né, do Custeia, custeia@agenciabaciaspcj.org.br. Toda e qualquer comunicação deve ser formalizada através desse e-mail, tá? E os telefones para contato logo abaixo: Secretaria Executiva dos Comitês, que é o nosso PABX, o 3437-2100, opção 7, e Coordenação Financeira, que é a opção 2. Tá? Então, é isso, os documentos estão disponíveis e a nossa equipe aqui também fica à disposição dos senhores, tá? Caso seja necessário. E aí, no final, só a gente colocou aí os requerimentos para o pessoal se familiarizar aí com os campos necessários de preenchimento. Tá bom? É isso, eu fico à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigado, Tony, pela apresentação, né? Ou seja, são muitos detalhes. Com certeza, se tiverem dúvidas, está aí o e-mail, os canais de comunicação, para que a gente evite apontamentos aí da auditoria, né? Porque, afinal de contas, são recursos públicos, né? Com todas as regras de utilização e muita responsabilidade pela agência no pagamento dessas diárias, né? Então, agradeço aí o Tony, e se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para encaminhar aí para o custeio, e agradeço. Vamos continuar aqui a nossa reunião. Obrigado, Tony. Bom, eu queria pedir para a Secretaria Executiva, como último item mais administrativo, só que projete, acho que a ata da nossa última reunião. Eu não recebi, não sei se o pessoal da Secretaria alguma contribuição. Acho que a Tainá vai projetar a ata aí. Consulta aí a Secretaria Executiva, o Felipe, se recebemos alguma contribuição à ata, que foi enviada a todos, com o prazo regimental. Aqui para a gente não chegou nenhuma alteração, Alexandre. Também não recebi nada, Alexandre. Bom, então, se não houve nenhuma consideração, eu coloco em apreciação a ata que foi enviada a todos e está em tela. Se houver concordância, permaneça como estão. Se houver alguma objeção ou correção na ata, por gentileza, registre no chat. Não havendo, então a ata está aprovada por unanimidade e irá para a publicação no site dos comitês PCJ. Seguindo aqui em frente, pediria para o Felipe. Ele vai compartilhar a tela de lá, porque eu não estou conseguindo colocar a tela cheia aqui, para ficar mais fácil a visualização de todos aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha nos dados de vazão desta manhã, aqui nas bacias PCJ, né? Direi que o Felipe coloque a tela da rede. Aí. Bom, para quem está no celular sempre fica mais difícil de ver, a gente tenta colocar tudo numa tela só, né? Mas vamos dar uma olhadinha, então, esses são os dados hoje das 7h20 da manhã, né? Para a gente olhar um pouco as vazões. Lembrando que nós estamos sob a tutela da gestão do período úmido do Sistema Cantareira, né? Onde DAE, Sabesp e ANA compartilham aí as decisões de fechamentos e aberturas, né? A CTMH, nesse semestre, fica mais uma fiscal da regra, acompanhando a regra, contribuindo à regra, mas as decisões que a CTMH toma são só durante o período seco, que vão do mês de junho até novembro, e claro, onde a situação mais se agrava do ponto de vista da qualidade e da quantidade aqui nas bacias, né? Bom, então olhando a parte superior da figura, os primeiros postos que a gente tem aqui na bacia do Jaguari, o posto Pires e o posto F25B, aí na casa dos 30, 33 metros cúbicos por segundo, e aí descendo a barragem Jaguari, né? Barragem Jaguari é onde teremos a nossa próxima reunião da Câmara Técnica, né? Então, o reservatório Jaguari, o DAE pediu aí, está descarregando a mínima da outorga, 0,25 metros cúbicos por segundo. Descendo o rio Guaripocaba, ali em Bragança Paulista, 2,44. Buenópolis, 13,51. Bernardo Figueiredo, lá já quase chegando em Pedreira, na ordem de 18. E a jusante, né, Bernardo Figueiredo, um outro posto, 20. E depois lá em Jaguariúna, 22 metros cúbicos por segundo, né? O Ricardo de Jaguariúna, não sei se está por aí, mas sempre muito atento a esse posto, né? São patamares aí elevados nesse momento, diante das vazões que a gente tem nessa estiagem. Não temos tido relatos de dificuldade de captação nesse trecho do Jaguari, seja para os aspectos qualidade ou quantidade, né? Depois o rio Camanducaia, lá em Amparo, 28, da Albó 69, e aí o posto Usina Estéreo, já no Jaguari, depois da confluência do Camanducaia, na ordem aí de 42, lá em Cosmópolis. E o último posto que a gente tem no Jaguari é o Captação Limeira,
na ordem de quase 59 metros cúbicos por segundo, né, num cenário aí de algumas chuvas ocorrendo, ainda que pontuais, não uniformes, né, mas contribuindo aí para vazões mais elevadas, ainda que com chuvas abaixo da média que a gente registrou aí no mês de janeiro. Então, de maneira geral, o Jaguari, a gente encerra o monitoramento aqui com na ordem de 59. Olhando agora a parte inferior da figura, a bacia do rio Atibaia, o primeiro posto que a gente tem aqui no rio Cachoeira, né, a afluência no reservatório na ordem de 7,5 metros cúbicos por segundo, né, hoje está sendo descarregado 0,25 aqui também desse reservatório. A gente tem tido, né, junto com o DAE e com a Prefeitura de Piracaia, uma intensa comunicação, né, muitas vezes tem sido de madrugada, de feriado, porque todos sabem que o Rio Cachoeira corta o trecho urbano, né, do município de Piracaia e naturalmente ocorrem às vezes com chuvas muito intensas e extravasamentos. Então, o DAE nesse período, assim como nós, enquanto estamos na gestão da CTMH, mantido aí, feito reduções a pedido da Prefeitura quando é possível e mantendo o Cachoeira em termos de descarga na menor possível, sem, claro, colocar em risco o abastecimento a jusante, as regras operativas, para permitir um volume de espera para essas chuvas mais intensas que ocorrem nesse período e não ter grandes transtornos na área urbana de Piracaia. Né? Hoje está sendo descarregado 0,25 aqui, que é a mínima do reservatório, e o posto Piracaia Centro registrando hoje 1,69. Mais aqui na parte inferior da figura, aí o rio Atibainha, afluência na ordem de 3,65, está sendo descarregado 2,5 do reservatório Atibainha, e aí descendo o Atibainha, o primeiro posto ali na margem do Dom Pedro Mascate, 2,52, Atibaia na ordem de 9, bairro da Ponte na ordem de 16, captação Valinhos, acho que 28, tá pequenininha aqui para eu ver, mas 28 metros cúbicos por segundo na captação de Valinhos, que é sempre um posto aí de referência, inclusive como meta, né? Desembargador Furtado no Atibaia 44, o Anhumas 5,60, né? O Anhumas varia muito aí, cara, por drenar grande parte da área urbana da cidade de Campinas, sempre sobe muito rápido e desce muito rápido esse posto. E o último posto que a gente tem no Atibaia, o posto acima de Paulínia, na ordem de 66. Então vamos olhar agora a bacia do Piracicaba, já depois da confluência do Atibaia com o Jaguari. O primeiro posto é o posto Carioba, na ordem aí, esse posto é um posto que está em aprimoramento, a FCTH fez aí campanha nesse último mês de janeiro para que ele registrasse vazões, né, calibradas um pouco mais precisas, e esse ajuste foi feito, né. Agradeço até o Flávio do consórcio, que também acompanhou isso de perto e levantou essas questões aqui, principalmente desse trecho aqui do Rio Piracicaba. Então, Carioba na ordem de 76, a Imaratá em Americana 110, o Rio Piracicaba em Santa Bárbara, depois lá na Rua do Porto, na casa aí dos 90 e quase 94 metros cúbicos por segundo no Rio Piracicaba. O Corubataí, Rio Claro 367, Batovi 3,4 e depois, logo depois da captação do SEMAI, na ordem aí de quase 28 metros por segundo. E o último posto que a gente tem, o Piracicaba entregando as suas águas mais a jusante para o Rio Tietê, na ordem aí de 130 metros cúbicos por segundo. Né? E claro, o Rio Capivari, não sei se o Sinésio da Sanasa está por aí, se quiser falar um pouquinho do Capivari, né? 3,77 lá na Reforma Agrária, e em Montemor, na casa dos 38, sendo que esse posto de Montemor é sempre muito utilizado por Capivari, Rafar e o próprio Montemor, que olha um pouco para esse posto mais no sentido dos extravasamentos das calhas, né? Capivari e Rafar sempre sofrem muito nesse início de ano com os extravasamentos do Rio Capivari, e esse posto em Montemor sempre consegue adiantar o que vai acontecer ou dessa vazão que está vindo de montante para jusante e agravar qualquer situação lá nesses municípios. Mas a Defesa Civil sempre olha com muito cuidado para esse posto aqui de Montemor. Não sei se o Sinésio da Sanasa está por aí para falar de Capivari. Acho que não está. Bom, e o Jundiaí, com Campo Limpo 1,59, 21, Salto 22, que já na fluência ali com o Rio Tietê. Né? Lembrando que todos os nossos rios desaguam no Rio Tietê. Então, de maneira geral, passando rápido aí pelos números, são números, evidentemente, dão um certo conforto momentâneo para as captações, mas, claro que a gente sabe que tem os rios mais bipolares do Brasil, né? Ou seja, sobe muito rápido, mas desce muito rápido, embora a gente observou, né, desde o ano passado, que o fluxo de base está um pouco melhor, né? O Jorge Mercante sempre fala da esponja cheia, esponja vazia,
que permite, a gente observou, né, tem observado aí já desde as chuvas do ano passado, uma queda menos acelerada do que a gente observou, principalmente no triênio anterior, 19, 20, 21, por aí, onde a gente teve períodos muito secos, e aí o rio despencava muito rapidamente. Então, com as chuvas do ano passado, a gente percebe que a esponja está um pouco mais cheia e que a queda é acelerada, mas menos do que a gente tinha observado em anos anteriores, de período mais seco, né? Então, eu consulto aos membros se há alguma ocorrência, algum relato de qualidade, de quantidade, de variação de nível, que queiram registrar, fiquem à vontade. Acho que não temos, então, só para a gente ter um olhar aí das descargas do Cantareira e, naturalmente, das outras bacias não influenciadas diretamente. São quase 600 quilômetros influenciados diretamente pelo Cantareira, né? As calhas do Atibaia, do Jaguari, do Piracicaba. Bom, vamos olhar um pouco do tema Cantareira. São os dados de ontem, né? Hoje ainda não deu tempo, sai às 9 da manhã, já estava começando a nossa reunião, mas só para a gente dar uma olhada, hoje o reservatório, então, está com 73,5%, né? Aí a questão que o Michele levantou, né, dos 80%, 73,5%. Essa mesma data do ano passado, estávamos na casa aí dos 52%, quase 52%, então vejo que, de fato, um tanto acima do que a gente tinha ano passado, e o próprio sistema integrado da Grande São Paulo reflete muito também esse cenário, né? Ou seja, o sistema que reúne todos os reservatórios, os sistemas da Grande São Paulo, este ano, ontem, com 73%, né, muito parecido aí com o Cantareira, e o ano passado, na ordem aí de 59%. Então, veja que, de fato, esse número já foi maior, né? Ou seja, a gente, somente nas últimas reuniões, para quem acompanhou, o armazenamento comparado com o ano passado, em muitos momentos, chegou a ser o dobro, né? Veja que com as chuvas abaixo da média, principalmente no mês de janeiro, houve um achatamento dessa distância numa comparação deste ano com o ano passado. Claro que a situação, diante dos anos anteriores, é uma situação mais confortável, mas acho que, como todos já colocaram aqui, a gente precisa ter esse olhar plurianual, né, no sentido de o que ocorre em 2024 e quais os cenários para 2025, porque é um reservatório, um conjunto de reservatórios, um sistema de abastecimento que opera sempre muito no fio da navalha, no sentido de armazenamento, mas ainda operando na faixa normal, né? Ontem estava entrando, né, quando estava entrando no reservatório, na ordem de 35 metros cúbicos por segundo, né? E quando estava saindo, para São Paulo, 29,75, lembrando que o teto da Sabesp em operação normal é 33, Sabesp retirando um pouco abaixo do teto, quase 30 metros cúbicos por segundo, e os três descarregados aqui pelo PCJ, no último comunicado do DAE, 0,25 no Jaguari, 0,25 no Cachoeira e 2,5 no Atibainha, totalizando aí 3 metros cúbicos. Então está saindo, arredondando a conta, 33 e entrando 35, o reservatório se comporta estável ou com leve acréscimo de volume, caso mantenha esse tipo de cenário de afluência e defluência, né? Então, só para a gente olhar um pouco o cenário do Cantareira. Sei que o Rafael da Sabesp está por aí, o Luciano acho que não está, o Alexandre, não sei se a Sabesp quiser fazer alguma consideração sobre a operação agora também, nesse período úmido, fiquem à vontade para algum complemento. Bom dia, Alexandre, bom dia, pessoal, os membros aí do comitê. Só comentando que as previsões aí estão boas, né, para fevereiro, então mantemos aí a operação tentando deixar os Cachoeira e Atibainha um pouquinho mais baixo, né, e tentar reservar água lá no Jaguari e Jacareí, para depois transpor elas para baixo aqui quando necessário. Seria mais isso, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Rafael. Você tem os números aí de armazenamento de cada reservatório, só para... Tenho sim, peraí. Acho que eu tenho aqui também. Só para a gente olhar um pouquinho, né, o conjunto de reservatórios e em números um pouco isso que o Rafael... Agora Cachoeira com 42%, Atibainha com 24%. 42 Cachoeira, 24 Atibainha e o Jaguari? Jaguari está com... Deixa ele aparecer aqui, que ele fica passando três informações. A minha lista 82 aqui. 82,8. Então, exatamente. Então, veja, né? O Jaguari hoje com 82, Cachoeira 24 e 48 Atibainha, se eu não esqueci os números que o Rafael falou. Isso mostra o quanto o Jaguari, né? E basicamente a afluência vem do sul de Minas, tem um papel importante no sistema, né? Já que quase 90% da capacidade de armazenamento está lá no Jaguari
e nesse momento estar com 82% é um número, né, que chega perto daquilo que o Michele estava pleiteando aí de algo como 80%. Né? Obrigado, Rafael, pelos números. Vamos dar uma olhadinha um pouco agora para o futuro. Né? Pode, gentileza, Felipe? Aqui é a projeção do Semadem até o mês de março. Né? Esse gráfico, acho que todos já estão um pouco acostumados a visualizar. Essa é a rodada agora de janeiro. Né? Foi rodado aí, acho que no dia 12 de janeiro, se não tiver nenhum invernado. E ela usa algumas premissas. Né? Basicamente, a premissa número 1 é uma premissa que a Sabesp vai retirar a média das faixas autorizadas. Ela adota uma premissa que a transposição do Paraíba do Sul para o reservatório Atibainha, uma média de 5,13 metros cúbicos por segundo de transposição, só aconteceria após março, né? Após março, ou seja, não ligaria essa transposição. Claro que essa é uma premissa de simulação, não é a decisão operacional da Sabesp, é uma premissa. Né? E para o PCJ, ela considera descargas médias do período úmido na ordem de 3,2 metros cúbicos por segundo, hoje, por exemplo, descarregando 3, então veja que dentro dessa média, e para o período seco, aí eu já acho que é uma média um pouco conservadora demais, ela considera 7 metros cúbicos por segundo de média do período seco, né? De maneira geral tem sido mais elevada que isso. Então essas são as premissas dessa simulação. Então só para a gente olhar esse gráfico, a linha roxa, mostra então o nível de armazenamento no sistema até dia 12 de janeiro, que é a linha contínua. Então nós chegamos no dia 12 de janeiro com 72% de armazenamento. E aí as linhas pontilhadas consideram cenários de chuva, considerando essas premissas que eu acabei de relatar, de defluência, de transposição, etc. Então, o que ela considera? Isso é para a gente conseguir tentar simular o que a gente vai ter para enfrentar na estiagem desse ano, do ponto de vista de condição de armazenamento. Claro que aqui está só até março, realmente na rodada de fevereiro e março, o Semadem já começa a olhar para o segundo semestre. Nós ainda nessa última rodada estamos olhando só até março. Bom, está dizendo o seguinte, as linhas pontilhadas, então esse azul mais escuro, é um cenário bastante mais otimista, que considera que vai precipitar 25% acima da média histórica. E aí a gente ultrapassaria, inclusive, os 100% e ativaria o plano de operação de cheio do sistema. Ao ponto que, se a gente considerar mais ao centro aqui, né, essa linha azul mais clara, seria algo como 25% abaixo da média histórica. E a gente chegaria aí no final de março, ou seja, daqui 60 dias, com 73%. E o cenário mais pessimista, vamos chamar assim, seria um cenário com chuvas 50% abaixo da média histórica até o mês de março, que é quando se espera que as chuvas sejam mais intensas, né? Na ordem aí de 62%. E se a gente considerar o cenário crítico, né, ou seja, as chuvas muito reduzidas que nós tivemos lá em 2014, a gente estaria na ordem aí de 66%. Então, ou seja, está variando de 60% a 100%, né? E se a gente olhar sem fazer nenhum tipo de cálculo de média ponderada, mas nós estamos falando aí na ordem de 70 e poucos por cento, de 70% e 80%, a gente entraria na estiagem com esse